Então, prosseguindo com as nossas entrevistas com os candidatos moradores de Balneário Camboriú, eleição 7 de outubro, estamos recebendo o André Meirinho, que é do Partido Progressista, candidato a deputado estadual, correto ou não? Correto. Seja muito bem-vindo e agradecemos por você dar a oportunidade dos eleitores conhecerem você um pouco melhor. O nome Meirinho é muito famoso em Balneário, na política de Balneário Camboriú, por causa do nosso prefeito, Gilberto Américo Meirinho. Ele era teu tio, avô, o que ele era? Ele era irmão do teu pai? Irmão do meu avô. Irmão do teu avô. Isso. Então, como é que é? Ele era irmão do teu avô. Isso. E aí ele teve os filhos dele, o teu pai teve os filhos dele, e você como se fosse neto dele, né? Isso, acabei, como ele mesmo dizia, como herdeiro político, né? Primeiro, Mazinho, te parabenizar, né, Dani, Marlise, todo o Página 3, pela oportunidade aos candidatos, que realmente é um grande diferencial, um cenário, uma campanha tão curta, a gente poder ter a oportunidade de falar com tantas pessoas através de tantas pessoas que acompanham o Página 3. É importante a gente poder começar falando da família, né, das bases. E então, de fato, o meu avô é o Alípio Evilásio Meirinho, era o irmão mais velho do Gilberto Américo Meirinho, e eles são de Itajaí, né, naturais de Itajaí, inclusive o sobrenome Meirinho surgiu em Itajaí. É mesmo? Isso. Um erro do cartório? Não? Passou a partir de um dos filhos, começou a registrar como Meirinho o sobrenome, porque o Vicente, que era Vicente da Costa, era conhecido como Meirinho, então a partir de Meirinho profissão? Porque tem Meirinho profissão, como oficial de né? justiça. Oficial de justiça. E aí aquela história, né? No cartório já é filho do Meirinho, enfim, já registraram como sobrenome Meirinho. Então, de fato, surgiu em Itajaí, é genuíno de Santa Catarina. Olha só. E aí, então, a história da família Meirinho está ligada também ao início de Balneário Camboriú, Sim. Né? Como Gilberto Meirinho foi vereador em Camboriú, na época de criação do Distrito da Praia, e depois realmente um grande legado nas bases aí que semearam Balneário Camboriú, pensando aí principalmente no sistema viário, né, no alargamento. Sim, ele é reconhecido por isso, né, por planejar a praia do futuro, e ele pegou uma época muito favorável para isso, porque isso aqui era uma esculhambação, né, cada um pegava um pedaço de terra que queria. E o Meirinho foi prefeito durante a ditadura militar, né? E tinha, conta a lenda, no gabinete dele diversos militares, né? E aí o cara dizia, tem que tirar a cerca daí, o cara tirava, ele tinha invadido a área pública, né? Não sei se isso é lenda ou se é verdadeiro, eu acho que é verdadeiro mesmo, né? Na verdade, é importante até que os fatos, né, isso é muito importante, os fatos da gestão dele ficaram gravados com as palavras dele no livro Semeador, né, de 2010. E foram uma série de desafios, né, no governo, inclusive esse para o alargamento da calçada da Avenida Atlântica, para que fosse para 6 metros, senão hoje não existiria a Avenida Atlântica, né? E assim como, lógico, o alargamento aí da Avenida do Estado, abertura da terceira, da quarta, planejamento, início da quinta, abertura da Costa Brava, que hoje é Interpraias, fora o Código Tributário, Código de Normas de Instalações, Obras e Edificações, foi feito plano diretor na época, então, uma série de fatores de moralidade pensando em administrar a cidade e não em fazer política, né? Ele era empresário, né? Isso. Empresário da pesca, né? Da pesca. Tinha sido bancário antes, né? No Banco Inco. E depois, então, iniciou a FEMEP, né? FEMEP, né? Junto com o Nina. Isso. E aí acabou vindo, então, para o desafio de administrar a cidade naquele momento. Então, mas você ficou muito tempo sem entrar em política, né? Você é bancário de profissão também, bancário de carreira do Banco do Brasil, né? Isso. Ainda é bancário? Sim. Ainda é bancário. Estou licenciado nesse momento para me dedicar, né, integralmente ao mandato de vereador, mas importante até a gente poder falar que aqui dentro do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é uma escola. Eu tive a oportunidade de trabalhar na agência de comércio exterior do banco em Blumenau, depois trabalhei em Itapema e aqui em Balneário.
mas nas mais diversas áreas, como a questão do loja própria, comércio exterior, de pessoa física, pessoa jurídica, própria, governo, tudo, né? Microcrédito, como desenvolvimento regional sustentável, e o banco mesmo tem um papel de exatamente contribuir com o desenvolvimento do país, né? Então, é uma grande possibilidade de atuação e é uma grande escola, né, da minha vida. Meu pai também é funcionário aposentado do banco, então tem uma linha, né, de bancários dentro da família e que é uma própria forma de atuação. Mas você demorou para entrar na política, né? Ou pelo menos de ir para ser candidato, né? Na verdade, eu morei muito tempo em Concórdia, no oeste catarinense, né, até os 17 anos. E lá eu já participava, já ia estudando sobre o meio político, tanto que quando eu estava fazendo a faculdade aqui em 2001, quando eu tive a oportunidade de tirar férias, e como a família da minha mãe é de Concórdia, eu fui trabalhar lá na prefeitura de Concórdia como voluntário. Então eu já estava buscando conhecimentos na administração pública, né? E aí a primeira candidatura acabou sendo em 2008, né, para vereador. Aí já tinha concluído a graduação em administração, tinha feito uma especialização em direito público municipal, estava concluindo o MBA em desenvolvimento regional sustentável, daí já sentia que realmente era o momento de contribuir mais, né, com a capital catarinense do turismo, fazer a nossa parte, né, e com esse pensamento de desenvolvimento sustentável. Agora sim, a gente acompanha, até por força da profissão, os projetos todos ali na Câmara, e os teus são meio fora da curva, né? Eles não tem nome de rua, pelo contrário, é um projeto para disciplinar esse negócio de nome de rua, né? São fora da curva, são projetos mais voltados à parte organizacional mesmo, né? Isso é fruto, eu acho, da tua formação profissional, né? Sim. De fato, a formação acaba tendo com essa visão alguns aspectos mais macro, né? Até pela continuação, fiz um mestrado em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental. Agora eu iniciei o doutorado, inclusive, na mesma área, aí na UDESC. Então, o foco muito do mandato tem sido em fazer contribuições na legislação que dêem resultado a longo prazo, o que é o caso de um dos projetos que a gente conseguiu aprovar, de emenda à lei orgânica, que é algo que parece simples, mas é extremamente importante, que o prefeito tem que prestar conta das promessas de campanha, né? É verdade. A aprovação de um item como esse, né, que se promete de tudo e depois chega na execução e aí não se sabe, vou diminuir o tempo de espera por uma vaga na creche, ou vou diminuir o tempo de espera por uma cirurgia, vou pavimentar tantas vias promete, né? E depois não presta contas. Então, isso a gente conseguiu aprovar aqui no município, e porque o importante é analisar o seguinte, o prefeito vai conseguir fazer tudo que quer? Não vai conseguir, porque as coisas vão mudando. Sim. Mas ele tem que prestar contas do que fez, por que fez, quando fez e por que não, o que não fez, o que não fez. Uhum. E isso é avaliar a gestão de fato, né? No final, o cidadão vai olhar, olha, ele cumpriu X% do que se comprometeu. Se isso é bom ou ruim, cabe ao cidadão avaliar. Mas é o foco para a gestão, né? Assim como na iniciativa privada, a área pública também tem que dar resultados, né? Ali nos bastidores ali, acompanhei, conversando contigo, né? Tu estava meio assim, se ia deputado, se não ia, aí o Fábio Flor, eu acho, presidente do partido, né, incentivou e acabou indo. Isso não estava nos planos em 2016, quando fui candidato, mesmo com o início do mandato, não estava nos planos, até porque a gente esperava que o Fábio Flor fosse, né? O Fábio, para mim, é uma grande referência, pessoa extremamente competente, com humildade, extremamente preparado para a administração pública, já teve um resultado muito bom na eleição anterior para deputado, né? E ocupou o mandato por 2 meses e foi muito ativo nesse período. Sim. Então, aí nesse cenário, com o apoio do Fábio Flor, de outras lideranças do partido, vendo principalmente o desejo da população, que quer mudança, que quer que a gente apresente alternativa. E depois das primeiras vezes que eu comentei da possibilidade de sair, muitas pessoas vindo motivar, dizer não vai realmente, que a gente não tem quem votar, a gente precisa de representante. Então esse cenário motivou muito, né, para que saísse e realmente como alternativa para a população, né?
Se a gente quer fazer a diferença no meio político, né, quer fazer a diferença, transformar aí a questão do Estado, do país, precisa ser dando oportunidade para as pessoas e as pessoas participando, né? É dessa forma que a gente imagina fazer a diferença. Vamos supor que dia 1º de janeiro você eleito, senta lá na Alesc, a Assembleia Legislativa. Qual é a sua pauta? O que você pretende fazer lá? Porque aquilo lá é um negócio tão etéreo, assim, parece tão improdutivo aquilo, olhando assim, às vezes até de perto, sabe? Mas, assim, dizer que de cara já pretendo replicar alguns projetos apresentados aqui, que é a questão, por exemplo, das promessas de campanha. O governo prestar contas. E, inclusive, o Fábio, nos 2 meses que esteve lá, já apresentou, eu já tinha apresentado aqui em Balneário, o Fábio apresentou em Florianópolis, o projeto está tramitando. É uma das prioridades que eu tenho, é retomar esse projeto. Dar um gás nele. E fazer com que seja aprovado e que o governador, da mesma forma, tenha que, de tudo que vai ser prometido, né, de melhorar as rodovias, de terminar o centro de eventos, de duplicações, de investir em portos, enfim, tudo que vai ser prometido, como vai ser executado, quando vai ser executado, qual percentual foi, e que o cidadão possa acessar a qualquer momento. Eu quero ver, por cada cidadão tem uma prioridade. Sim. Né? Eu quero a questão, enfim, vai pensar quem é da área da agricultura no Oeste, sim, vai estar, né, preocupado com os insumos, com a construção de cisternas, enfim, cada um tem a sua prioridade. E vai poder, o objetivo é que possa acessar o site no governo do estado, acompanhar cada indicador, cada variação de quanto já foi feito. E isso é gestão. Então, se conseguindo transformar isso, já seria, né, um grande feito. E uma outra ação também que pretendo encaminhar, que já pude encaminhar como secretário da Fazenda, que é no município, isso, no período que estive por lá, que foi uma alternativa de arrecadação sem custos para a população, que é através do direito à denominação dos espaços e eventos públicos, né, o naming rights, ou mesmo a questão de publicidade. Então a gente pensa, infelizmente em Balneário a lei está aprovada desde 2016, não está sendo utilizado pelo governo, né? É possível fazer a vinculação num espaço público como ginásio, sim, como teatro, vamos supor, né, o Página 3 participa lá da licitação, vai ser a Arena, Página 3, claro. Vai o Réveillon, participa do processo licitatório, o Réveillon, Balneário Camboriú, Página 3, paga para o município aplica o recurso, aplica o recurso na própria área e sobra recurso para as outras áreas. E da mesma forma, pretendo apresentar para o governo do estado essa alternativa. Imagine os Jogos Abertos de Santa Catarina, vincular a marca de uma empresa, tantos ginásios, parques que nós temos. Claro. E é uma forma que motiva as empresas, né? Claro. O empreendedor, olha, eu vou vincular minha marca com o estado, com o município, o estado vai arrecadar e o principal, o cidadão não paga a conta. Então é extremamente positivo e muito utilizado em outros países. Eles não fazem porque dá trabalho. A gente tem verificado alguns abusos em Balneário Camboriú, apesar de existir a legislação, como você citou. Esses dias tinha um container em cima da Praça Tamandaré vendendo roupa de surf. Sim, de fato. É espantoso. Aí outro dia tinha uma entidade educacional, um negócio lá, eu amo Balneário Camboriú com a marca dela. Sim. Assim tem que amar mesmo, né? E são iniciativas equivocadas do governo atual e que felizmente quando alertado, e nos 2 casos o Página 3 alertou, o prefeito mandou remover imediatamente. Mas ainda tem desconexão no governo, gente dentro do governo que permite isso e desconhece a lei. Uhum. Veja o seguinte, Mirim, nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, acabou o ano. Em dezembro, nós temos uma série de atividades que dependem de grana, tá certo? E que sempre foi usado grana pública e que poderiam ser patrocinadas por coisas desse tipo, como que a sua lei ampara, né?
temporada, o verão legal, exato. não sei o que de fogos, a grande virada, não sei o que mais, e a gente não vê movimentação nenhuma nesse sentido. Nós estamos vendendo a praia para a escola ou para a Brahma por 400, 500 mil reais por ano. Isto é caso de cadeia. É verdade. Não é? Boné Camboriú, uma vitrine. Nossa, o potencial que tem, poderia realmente dividir a temporada por faixa, separar por categorias de empresas que poderiam participar. E fora, isso a gente está falando no macro, mas coisas menores, vamos dizer, o casamento coletivo. Pode lá uma empresa que, enfim, da área de cosméticos ou que vende vestido de noiva, da China, pode colocar sua marca. Então, coisas pequenas e automaticamente engajam o empreendedor, engajam o empresário na administração pública, sobra mais recursos. Então, é uma pena ver muitas vezes debates buscando aumentar, né, impostos, e não utilizando instrumentos que não oneram a população, né? Então, eu vejo que isso é uma grande alternativa. Já existe muito forte em outros países. No Brasil começou forte, vamos dizer, lá aquela Arena do Rio, que já teve uma instituição financeira, agora tem uma empresa de cosméticos. Lá na Bahia tem uma cervejaria que patrocina, que tem um nome ligado, né, ao espaço. E isso é uma tendência muito positiva. Qualquer praça esportiva é importante, está Allianz Parque do Palmeiras. Isso. Os caras trocaram o nome Parque Antártica para no parque, né? E os campos de futebol da Europa, todos eles são patrocinados, né? E fora, a gente falando o nome, mas fora mesmo a questão dos patrocínios, mesmo mais simples, né? Ações na praia, não, eu tenho que pagar quanto? Não, custa X, o município vai arrecadar, a empresa vai poder fazer dentro de uma ordem. Todo mundo sabe o que foi. E a tendência é arrecadar cada vez mais, né? Porque o ano passado já foi arrecadado tanto, apareceram X empresas, vejo o potencial que teve de publicidade, claro, de imagem. Claro, e depois a própria prefeitura, o funcionalismo criou o hábito de entender que aquele mecanismo é viável, né? Sim, né? Deixa eu fazer uma pergunta com toda franqueza, não sei se tu vai me responder com franqueza. Sim. A Câmara de Vereadores correspondeu às tuas expectativas ou te frustrou um pouco o processo legislativo mesmo, né? Sim. O cotidiano, assim, às vezes me parece muito pobre, né? E como tu é um cara reservado, quietão, tal, tu não abre a boca para nada, às vezes eu sinto que tu tá meio chateado, né? Não sei se é real essa minha percepção. A experiência que eu tive nos 4 meses como vereador suplente, lá entre 2015 e 2016, já me deu uma boa noção do que eu iria encontrar. Tanto que essa lei do naming rights, aí do direito à denominação de espaços e eventos públicos, que nós, como já falamos, é bom para o município, é bom para as empresas e é bom para a população. Essa lei, para nós conseguirmos aprovar com 7 votos a 5. 5 vereadores da oposição na época votaram contrário, é um projeto extremamente positivo. Te confesso que quando vi que não ia ter voto para aprovar, ainda quando já tentei aprovar em dezembro, olha que o estômago pesou para conseguir aguentar aquela situação. Foi bom que teve o recesso, voltou e depois acabei conversando com vereadores da base, conseguimos pelo menos ter os votos para aprovar. Mas muitas vezes decepciona, sim, e até porque a Câmara é um retrato da sociedade, são os diferentes que estão lá, e todos os segmentos e todos os interesses, né, estão dentro da Câmara de Vereadores. Alguns não muito católicos, né? Pois é. Então, eu fico contente, eu procuro sempre focar o aspecto positivo. Fico contente com as iniciativas propositivas que vamos conseguindo implementar e que vão ficar já de legado para a cidade. Fiz muitos contrapontos também quanto a embates, quanto à questão de aumento de tributo no debate da COSIP, na tentativa de ampliar o ITBI sem mudar a alíquota. Então, embates importantes, outros aspectos relativos próprio plano diretor, a necessidade de planejar a cidade no presente e para o futuro, né, para que a gente mantenha a qualidade de vida.
Então, muitos embates, quando nós vemos a importância, nós procuramos focar assim com muita atenção. Mas o foco tem sido muito para uma questão propositiva. Como resolver, como apresentar alternativas, como o projeto do Estatuto do Pedestre, que pude apresentar, na questão dos supermercados recolherem óleo de cozinha usado, sim, uma importante alternativa, na adequação da legislação da praia para a questão do que os cães-guias possam estar, conforme a legislação federal. Então, foram iniciativas que nós fomos já conseguindo implementar e, de fato, fazer a diferença. Mas não é a ditadura dos medíocres, os ciúmes, ou não sei o quê. Essa ideia do cara eu não vou aprovar. Infelizmente... Isso você vai enfrentar lá, se for eleito também, né? Porque tem cara ali que está ali, nasceu para incomodar os outros. Ele acorda de manhã e diz, quem é que eu vou incomodar hoje, né? Eu não estou citando ninguém especificamente, mas tem pessoas ali que realmente não produzem nada para a cidade. Né? Bom, de fato, ainda existe esse aspecto de segurar um projeto de um ou de outro. Mas, por exemplo, do plano de metas, esse que obriga a prestar contas de promessas de campanha, eu abri a todos os vereadores para assinarem, todos os vereadores foram autores do projeto, né? Então, e como é bom para a cidade, todo mundo acabou se comprometendo, o próprio prefeito na época elogiou o projeto, então foi realmente uma alternativa que proporcionou aprovação e também sem gerar nenhum ciúme. E sou grato, inclusive, a todos os vereadores que aderiram, que entenderam e se sensibilizaram pela importância de que se preste conta das promessas de campanha, né? Você também, porque o PP tem excesso de pretendentes a ser prefeito um dia, né? O Fábio Flor já tentou, não conseguiu, mas tenho certeza que não abandonou a ideia. O Peruca, acabamos de entrevistá-lo aqui uma hora atrás, ele disse, não, você vai ser prefeito. Bom, você também não? Assim, eu vou mais um dia de cada vez, né? Nesse momento, esse cenário para poder representar como deputado estadual, eu vejo que é uma possibilidade muito positiva, até pela atuação que a gente também tem historicamente da família de vivência ou atuação profissional ou política em outras regiões do estado. E a questão, né, no Executivo em Balneário Camboriú, quem sabe no futuro, né, mas o nosso pré-candidato a prefeito é sim, né, o vereador Leonardo Peruca. Então, o Fábio não quer mais? O Fábio, a gente espera que mais à frente ele volte, né? Eu, sinceramente, eu considero o Fábio Flor a pessoa mais preparada para administrar a nossa cidade, né? Eu já dizia isso na eleição anterior, continuo afirmando, entendendo dessa forma, mas ele está dando um tempo para a sua vida pessoal, né? Foram 6 eleições seguidas e quem se dedica à vida pública acaba deixando de lado muitas coisas da sua vida pessoal. Né? Não sei se é o caso dele, mas normalmente o cara gasta o que tem e um pouco do que não tem, né? O Fábio, né, muito correto, muito pé no chão, né? Mas realmente acaba deixando de lado muitas coisas da vida pessoal, né? Até a própria convivência com os filhos. E tem a felicidade de saber que contribuiu com as políticas públicas e contribuiu com a cidade, mas acaba deixando de lado sim, muitas coisas da vida pessoal. Então vamos um dia de cada vez, procurei me preparar muito, tanto de forma profissional, com as experiências, quanto na formação, para poder representar a população. E continuo estudando, né, agora no doutorado com esse mesmo objetivo. Mas, né, um dia de cada vez e agradeço a população que tem nos motivado muito a ser candidato e a estar ocupando esses espaços para buscar transformar e dar qualidade de vida para a nossa população de fato, né? Você falou em onerar o contribuinte e tal, vocês vão ter um problema agora, já. A prefeitura ela não consegue mais viver com o orçamento que ela tem. Ela está estourada em LRF, esse tipo de coisa, ela precisa aumentar a arrecadação. Ela teria que reduzir a despesa. Só que reduzir a despesa de pessoal é praticamente impossível, né? Porque as pessoas estão contratadas lá, são funcionários de carreira, né? Mas manda embora 250 comissionados, não faz diferença nenhuma, né? E aí a gente chega na revisão do IPTU, que essa tabela está prestes aí para a Câmara de Vereadores.
E aí vocês que são candidatos vão levar para o eleitorado, defender a revisão da tabela do IPTU, que no meu modo de entender, em alguns casos tem que ser revista mesmo, porque na mesma rua o sujeito paga 3 mil, o outro paga 300. Você sabe que existem casos desses, né? Até o vereador Gelson, né? O vereador Gelson mostrou o exemplo do IPTU que ele paga. Numa bela residência Nova Esperança, R$300 por ano, né? Pra você ter uma ideia, aqui na sede do jornal nós pagamos 300 por mês. É uma diferença muito grande, né? Então, como é que você vai se posicionar nesse assunto espinhoso que é a revisão da planta de valor do IPTU? Em plena campanha eleitoral. Inicialmente já dizer de cara que o governo não fazendo reforma administrativa e não utilizando, por exemplo, nós falamos aí do naming rights, né, de uma forma que não onera a população, gerar receita sem onerar a população, utilizando as oportunidades que aí estão, não tem moral nenhuma para discutir algo nesse sentido. Então, não terá o meu apoio num objetivo, né, desse de aumentar o IPTU, de rever a planta. Tem que tomar primeiras decisões, tem que dar o exemplo, faça a reforma administrativa, mostre eficiência na gestão, mostre que está alcançando os resultados. Eu tenho cobrado muito as ações que o governo se comprometeu a fazer, que já deveriam estar sendo publicadas, mas nós estamos agora com pedidos de informação para as mais diversas áreas. Tem que dar o exemplo. E utilizar o que não onere a população. Eu acredito que com o esforço, sim, do governo, se comprometendo aí nesse sentido e utilizando essas outras formas alternativas, é possível fazer a diferença. E é isso que a população espera, e é isso que a população nos cobra, né? O exemplo tem que vir do executivo, tem que cortar na carne, tem que mostrar a reforma. Aí os candidatos ao governo do estado agora, principalmente, estão né, no seu próprio discurso. Tem que cortar metade dos cargos comissionados, tem que investir o recurso na segurança, acabar com as agências de desenvolvimento regionais, né? Enfim. Então, é isso que a população espera, que demonstre e que reduza e que seja um pouco mais como a iniciativa privada de resultados e de fazer mais com menos. Então eu penso que o governo não tem moral nesse sentido. Antes de colocar o ovo, né? Esses dias foi a semana, eu reclamei para o prefeito, eu tenho o hábito meio fradinho, assim, fradinho, sabe o que é aquele meu fio, né? De vez em quando encher a paciência do prefeito de manhã cedo. Passo o WhatsApp para ele para estragar o dia dele, né? Não é verdade, eu gosto dele. Mas é para alertá-lo de coisas que acontecem. Essa mania de cacarejar sem botar ovo, né? Nós vamos ligar a água de Taquaras dia tal. E passa o dia tal, e passa o outro dia, e não ligaram nada. Né? Isso tem acontecido a miúde nesse governo. Você tem essa visão também, isso, né? Isso é muito complicado, porque quando se gera uma expectativa... Isso. Esse é o problema. E, aliás, isso até na prestação de serviços, né? Quando se combina com alguém para vir em casa, o encanador para vir em casa para resolver aquele seu problema que está há muito tempo. Não, eu vou no dia tal e aí não aparece. Isso é extremamente frustrante, a pessoa acaba comprometendo o seu dia nesse sentido. Da mesma forma na administração pública, quando se espera o legado de uma obra. Então, seja, né, de fato verdadeiro e aprofunde, e nem que dê um prazo maior, mas quando gerar a expectativa da pessoa, então que surpreenda, né? Que fale que vai ser um pouco mais à frente e que lance um pouco antes. Que eu surpreenda, sei que tudo é né? difícil, né? Mas você vai a Florianópolis e assim, eu vou acabar com os postes da Avenida Brasil, que o cara prometeu que semana que vem começa. A gente já conhece essa história aqui no jornal há 10 anos, o Pavão foi o primeiro a trazer isso para cá, e a gente sabe que nunca ia se realizar, né? E o Fabrício caiu no golpe do cano enterrado, ali, do fio enterrado. Enganaram ele, mas ele, ao passar isso adiante para a população, se colocou na posição também de, mesmo sem querer estar enganando quem acreditou naquilo, né? Eu não acho o prefeito uma pessoa de má índole, não é isso.
mas às vezes o governo me parece um pouco apressado no anúncio de soluções que acabam não vindo. Eu particularmente, o Fabrício, né, como pessoa, gosto muito dele, a minha família tem amizade com ele, mas entendo que realmente o governo tem muito para avançar, tem muita coisa para ser feita, e de fato nós estamos procurando cobrar lá no Legislativo que aponte das mais diversas metas e objetivos em que pé estão. E é isso que os secretários têm que fazer. Os secretários têm que seguir aquelas metas apresentadas lá no plano de governo. Porque isso vale lá para a sua posição como deputado, se você conseguir chegar lá. Sim. Se o cara, seja ele quem for que se eleger, conseguir fazer o que ele prometeu na campanha, está resolvido o problema. É isso, né? Então a sua proposta é essa mesmo, ir lá cobrar porque o cara faça o que prometeu, é isso? Exatamente. Independente de quem seja governador, né, seja da nossa coligação ou de outra, isso tem que ser um legado permanente para o futuro de Santa Catarina. Compromisso com a verdade. Exatamente. De qualquer governador. Se nós formos voltar no tempo, a questão de lançar plano de metas, já houve, lógico, na época lá presidente do Juscelino Kubitschek, aqui no estado mesmo, o governador Celso Ramos, lá na época, lá com a implantação do BESC, da Celesc, da UDESC, enfim. Isso existia no passado, não é uma coisa de agora, mas é algo que tem que acontecer. Eu acho que nunca aconteceu, né? Mas vai ter que acontecer. Exatamente. Você tem mais uns minutos para pedir voto, dizer seu número. Pedir voto, você veio aqui para isso também, né? Obrigado, Mazinho, obrigado mais uma vez pela oportunidade, aproveitar a possibilidade de falar com o cidadão e primeiro agradecer a motivação de tantas pessoas nos dizendo não vai, seja candidato, seja nosso representante, para a gente buscar transformar. Não é fácil, né? Não é um processo simples que se dê soluções para todas as áreas, é um comprometimento dia a dia e por isso que é importante a participação da população. Eu sempre uso uma citação do filósofo irlandês, do Edmund Burke, que diz que o triunfo do mal repousa na inércia dos homens bons, né? Homens e mulheres. Se as pessoas que querem uma nova política, se as pessoas não se comprometerem, não forem atrás, buscar se engajar em campanhas, as coisas vão ficar como estão. Então, peço voto, né, para deputado estadual, André Meirinho, 11.300, e para que a gente realmente possa fazer a diferença, estar representando a população e em conjunto fazer a diferença. Enquanto eu fui diretor na Fundação de Esportes, apresentamos o Sistema Municipal de Esportes com parceria com o Conselho Regional de Educação Física. Quando estive como secretário da Fazenda, fiz uma série de parcerias com a UDESC na gestão pública. Como vereador, criamos o Conselho de Relações Internacionais em parceria com a Univale. Agora, na discussão dos parklets, na questão de urbanismo da cidade, estamos discutindo com arquitetos e urbanistas. Ninguém tem solução para tudo, precisa representar e estar conversando com as pessoas que têm conhecimento das áreas. É dessa forma que venho atuado e que pretendo representar, né, o povo catarinense, né, na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem e agradecer, né, por todo o apoio até o momento no mandato e nos outros cargos públicos, que foi sempre com a sinceridade, com a participação de cada cidadão que a gente pôde fazer tantas ações e agora se propõe a poder fazer muito mais. Então, mais uma vez, peço voto André Meirinho para deputado estadual, número 11.300. E te agradeço, né, Mazinho? Nós que agradecemos a sua presença. Obrigado, realmente uma grande oportunidade de falar com cada cidadão. Ficamos à disposição. Muito obrigado.